mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Mia, sou professora de desenho e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o que rolou um pouquinho na nossa última live, que foi sobre textura de cabelo. Antes da gente começar, já desce aí, deixa seu like e confere também a descrição, onde você vai encontrar todos os links das nossas redes sociais e também os links do nosso curso. Em desenhoartistico.net eu preparei pra vocês lá uma plataforma super completa. Você que se interessa aí por pintura, texturização, finalização de desenho, a gente tem conteúdo super completos pra vocês. O linkzinho tá fácil pra vocês aí na descrição. Só baixar aí e dar uma conferida. Mas agora vamos pro conteúdo do vídeo, que a gente falou um pouquinho aí sobre o processo de criação de um cabelo convincente e também a gente fez demonstrações de como fazer cabelo liso, ondulado e cacheado. Então bora lá pro vídeo. O pessoal tem muita facilidade em fazer cabelo liso, o pessoal faz tranquilamente, e daí quando entra em cabelo ondulado e principalmente cacheado é que a galera começa a ter, né, um pouquinho mais de dificuldade. Gente, a lógica sempre vai ser a mesma. A primeira lógica básica que a gente precisa entender para cabelo é que não é só textura. Às vezes as pessoas elas ficam tão preocupadas com a textura em si do cabelo que ela vai, né, tipo, vou fazer um rostinho aqui. E daí ela quer fazer, né, a textura, e daí a pessoa tá com a cabeça desenhada e daí ela vem e tá preocupada em fazer a textura ali. E daí faz um negócio assim, tem muito iniciante que faz cabelo desse jeito assim. E qual que é o problema de você fazer isso? Porque esse cabelo ele não tem forma, ele não tem volume, ele não tem luz, não tem sombra, ele só tem aquela questão realmente da texturização ali, que não é muito diferente disso que você vai fazer, só que a texturização ela é só uma fase do desenho. Eu costumo dividir o desenho em 3 partes e sempre nessa ordem: forma, luz e sombra, volume e só por último textura. Detalhe, é muito melhor você fazer um cabelo que tenha uma forma e tenha uma luz e sombra convincente, mas sem nenhuma textura, do que você fazer isso aqui, que você só tem textura, mas o cabelo não tem forma, o cabelo não tem movimento, o cabelo não tem luz e sombra, então, sabe, não funciona. Então, pra explicar essa parte de forma, luz e sombra, etc e tal, vou começar pelo cabelo liso, que eu acho que não deve ter tanta dúvida assim na questão da texturização, né, do cabelo liso. Então eu vou fazer um cabelinho Chanel, mais ou menos parecido com esse aqui. E ao invés de eu vir já, tipo, pensando em fios de cabelo, eu vou pensar como um bloco, né, como um bloco de forma mesmo. Então eu vou vir, né, e eu vou desenhar meio que o contorno externo do meu cabelo, né. Mais ou menos assim, né, que eu quero. Vamos colocar uma franjinha aqui nela. Isso aqui é básico, né, gente? É uma forma bem básica, mas, tipo assim, não tem absolutamente nenhuma preocupação aqui de, meu Deus do céu, o que você pode fazer nessa fase a respeito de texturização. Tem uma característica de texturização que é o que a gente chama de silhueta, e cabelo é uma das coisas que afeta bastante a questão da silhueta, que é o formato externo. Então, quando a gente tá trabalhando com cabelo, ou a gente tá trabalhando com pelo, por exemplo, a gente tem, né, aquela questão dos fiozinhos soltos, mechinhas soltas em volta. Então, uma coisa nessa fase que você pode fazer pra ajudar a trazer a ideia, né, de texturização é você colocar uma mechinha mais solta aqui, separada do resto do cabelo, sabe? A ponta do cabelo também fazer uma coisinha mais assim. Mas ainda não se preocupando em fazer, né, aqueles riscadinhos que vão ser realmente, né, a textura propriamente dita do cabelo. Então, isso aqui eu resolvi somente, única e exclusivamente, a forma. Eu vou passar uma base aqui pra vocês enxergarem a forma melhor. Enquanto isso, chegou gente nova aí pra gente dar boa noite. O que tá rolando? Então, gente, resolvemos aqui, né, a primeira fase do desenho. A gente tá fazendo o cabelo aqui, mas na verdade isso vale pra qualquer coisa. Tipo, eu vou fazer uma textura de qualquer coisa. Sempre segue essa ordem: forma, volume e texturização. Então a forma a gente resolveu. Vamos agora pro volume, que é definir as áreas de luz e as áreas de sombra. Eu vou colocar um ponto de luz mais ou menos aqui em cima desse lado, o que significa que a gente vai ter sombra do outro lado do cabelo. Então, esse lado aqui a gente vai estar na sombra. Vou colocar aqui na franja um pouquinho. Na raiz também. Percebam que eu não tô colocando ainda aqueles fiozinhos soltos, aquelas coisinhas todas. Eu tô realmente blocando aqui as minhas áreas de luz e sombra.
não precisa se preocupar com a texturização agora. É muito melhor você ter um cabelo que tem um volume bem resolvido, que tenha áreas de luz e sombra, do que você ter, né, a texturização ali resolvida, mas o cabelo ele tá chapado, tá sem volume e tudo mais. Então, mais ou menos desse jeito aqui. Eu quero forçar um pouquinho mais, então eu vou vir também com um tom um pouquinho mais escuro. E vou adicionar um pouquinho mais de sombra também, sem me preocupar ainda com a questão da textura em si. Vamos voltar aqui. Então a gente fez, né, a questão da luz e sombra. Então a gente tem, né, claramente uma área de luz aqui, né, próxima à nossa fonte de luz. As áreas mais distantes a gente tem áreas de sombra, com que faz com que a gente tenha um volume. Só isso aqui, pelo fato da gente ter feito esse shape aqui, né, esses detalhes da silhueta aqui do cabelo, e a gente ter colocado um volume convincente, ele já parece um cabelo, sabe? Também pelo fato de ter uma cabeça e estar em cima da cabeça, então faz sentido ser um cabelo. Mas a questão é que isso convence, já, sabe? E eu ainda nem trabalhei a questão da textura, que é aquela parte que o povo tá tão preocupado em fazer funcionar. Só agora sim eu vou vir, né, fazendo umas linhazinhas soltas assim, pra gente definir, né, a textura, que é de fato o detalhe, que é realmente a última fase aqui. Então eu vou vir fazendo essa texturazinha aqui com tranquilidade, porque eu não tô baseando, né, o meu resultado inteiro só na textura. Então eu consigo vir aqui e eu consigo não me preocupar tanto, sabe? Porque se você baseia só nisso, se não ficar bom, o cabelo inteiro tá ruim. Tipo assim, e ele já estava bom antes, porque a gente já resolveu outros problemas antes da gente vir fazer essa texturinha aqui. Então, ó, com o branco aqui, a hora que a caneta está funcionando, eu vou colocar um brilhozinho mais alto aqui nas áreas, né, mais claras. E daí eu vou vir jogando uns cabelinhos soltos, mais ou menos assim. Bem livre mesmo. Só pra puxar ainda mais, né, essa texturinha que a gente criou aqui. Então, gente, o cabelo liso, né, seria isso, né? A gente focou mais na parte do processo aqui, porque eu acho que, né, é o que o pessoal tem menos dificuldade, a questão do cabelo liso. Cabelo ondulado, como eu falei, eu gosto de trazer movimento. Vamos começar novamente pela forma. Crio uma forma geral ali, vou fazer ele um pouquinho mais compridinho. E daí, eu tento realmente vir fazendo linhas mais curvas, assim, né? Mais livre possível. Que eu consigo trazer um movimento interessante dessa forma. Então, vamos... Obviamente que quanto mais ondulado for o cabelo, mais curvas você tem que fazer, né? Mais fechadinhas vão ser as suas curvas. Eu vou fazer aqui um mais ou menos ondulado aqui. Fazer bem livre mesmo, sem me restringir muito, porque, como eu falei, o ondulado, que eu gosto dele é justamente essa liberdade de vir e fazer as coisas de um jeito bem livre mesmo. Então, gente, ó, fizemos o shape básico aqui, como eu falei, tentei, né, trabalhar com mais curvas, tentei deixar uma coisa mais livre, e agora eu vou definir, né, a questão da luz e sombra. Quando a gente começa a entrar, né, em cabelos cacheados, cabelos ondulados, a gente começa a ter que trabalhar mais com camadas, né, quais mechas estão por cima, quais estão por baixo. Então, por exemplo, essa mecha que eu desenhei aqui, ela tá por cima, a gente tem uma mecha aqui por baixo. A gente define essas camadas nessa segunda parte, que é da questão da luz e sombra, né? Então, tomar esse cuidado extra, né? Se você tem dificuldade, eu não consigo enxergar essas camadas de um jeito fácil, você pode vir com o lápis, né? E desenhar essas camadas e definir isso com o lápis antes de você vir colorindo. Eu já vou ir direto aqui no marcador. Tem alguma dica para definir o ponto de partida do cabelo, a origem da raiz? Sempre coloca o meio da cabeça e daí você faz pra frente. É claro, né? Você pode dividir o cabelo em várias formas diferentes, mas esse aqui, por exemplo, quando é escorrido pra baixo, né? Coloca no centro da cabeça e você coloca, tipo, perdão, a parte da franja pra frente, a parte de trás pra trás, os lados pro lado. Engasguei. Ao vivo! Ao vivo é isso, Nossa, emocionante. Jesus amado. Tá com uma aguinha aí perto?
Tô Mas aí vai depender do penteado, né? Por exemplo, esse aqui eu fiz o cabelo, né, pra trás. Então o cabelo ele tá nascendo principalmente aqui, né, próximo ao rosto. E daí ele tá jogado pra trás. Dividir o cabelo no meio, né, vai ficar aquela linha no centro. Então depende de como é penteado, mas se for, né, um caimento natural, ou então, por exemplo, um cabelo curtinho, mais solto, geralmente pode colocar ali o centro da cabeça. E o que o pessoal geralmente esquece é colocar, né, o cabelo pra trás, principalmente se aparece, né, se estiver num ângulo mais assim. Fazer esse cabelo aqui, ó, pra trás, assim. Às vezes o pessoal só coloca pra um lado pro outro e esquece que também tem cabelo pra trás. Só pra constar aqui, gente, fiz, né, o sombreado aqui básico, como eu falei. Agora acho que vai ficar bem claro, né, tipo, eu coloquei algumas mechas por cima mais claras, as mechas que elas estão por baixo mais escuras. Então o que traz esse movimento bonito pro cabelo ondulado é justamente, né, essa sobreposição de camadas e tudo mais que a gente define aqui nessa nossa segunda fase, né, que é a fase do sombreado. Agora sim, eu vou vir com né, a pontinha dos meus marcadores. Lembrando, gente, eu tô fazendo com marcadores, mas esse processo vale para qualquer material. Isso aqui é fundamento de desenho. Então, vocês vão fazer o mesmo processo. Você vai ter algumas diferenças. Então, por exemplo, no lápis de cor é melhor você começar do escuro pro claro. Então, você vai fazer, né, primeiro as sombras e depois, fim, pintando, né, os claros. Mas, basicamente, o processo é o mesmo. Forma, volume, e daí a gente vai ter, né, a questão da texturização no final. Então, vou fazer a nossa texturizaçãozinha aqui do mesmo jeito que a gente fez lá, só que agora, né, deixa eu pegar um escuro pra vocês verem bem. No cabelo liso a gente faz, né, mais essas linhas mais retinhas. No cabelo ondulado a gente vai, né, tentar trazer esse movimento maior assim. Porque, na real, tipo, a textura de cabelo, a diferença é basicamente essa. A gente vai deixando cada vez menorzinhos e cada vez mais, com mais voltinhas, né, essas linhas de textura. Então, o cabelo ondulado seria assim, e quando a gente chegar lá no cabelo cacheado, a gente vai fazer, né, essas linhazinhas bem menores. E vai ser basicamente essa a principal diferença. Você não precisa definir, tipo, cachinho por cachinho no cabelo cacheado, sabe? Vai ser a forma como você vai fazer essa texturização. Mas vamos terminar aqui o nosso cabelo ondulado antes. Gente, a questão do branquinho, que a gente aplicou também aqui no cabelo liso, no ondulado ele ajuda a trazer ainda mais volume. Então, né, fazer também essas linhas bem soltas, bem curvadas também, ela ajuda a trazer mais ainda o efeito de ondulado. Então, olha como eu jogando aqui desse lado, ele já ficou, né, bem mais vivo, bem mais cheio do que esse lado aqui que eu ainda não apliquei. Mas vou aplicar, obviamente, né, no cabelo inteiro. Exatamente. Então, gente, o cabelo ondulado foi isso, tá bom? Agora a gente, pra finalizar, né, vamos fazer o cabelo crespo. Mesma coisa, vamos definir a forma. Eu vou fazer um Black Power, eu acho que é um formato interessante de cabelo crespo aí. E eu vou basicamente, né, começar novamente pela forma. Eu vou definir a forma de um jeito bem simples aqui. E vai ser bem importante no cabelo crespo a questão que a gente falou da silhueta. Então, por exemplo, vou fazer um exemplinho menorzinho aqui pra vocês entenderem. Então, tá aqui, né, uma cabeça, e daí eu vou definir essa forma aqui. E eu não vou colocar textura nenhuma. O que eu vou fazer? Eu vou fechar essa forma aqui. Tô usando um pretão básico, simples. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a silhueta. Eu vou fazer uns coisinhos, né? Umas pontinhas soltas, umas coisinhas aqui. Vocês vão ver que ele já vai ficar com uma carinha de cabelo crespo. Só de eu trabalhar essa questão da silhueta aqui. Defini ali. Agora eu vou novamente, né? Luz e sombra. Eu não vou colocar ainda essas coisinhas que eu coloquei aqui no canto, né? Quer dizer, na silhueta. Eu vou só definir a minha área de luz que vai ser aqui, né? Com o mesmo ponto de luz dos outros. E daí eu vou deixar a texturização por último.
Então, gente, ó, defini aqui, né, deixei aqui minha área de luz, coloquei essas áreas de sombra, e aí eu vou vir, né, como eu mostrei pra vocês. No cabelo liso a gente tem, né, essas linhas mais retas, no ondulado a gente fez linhas mais curvas, e aqui no crespo a gente vai fazer essas linhas mais curtinhas e bem curvadinhas. Então, né, eu defini aqui, eu vou vir agora com... principalmente nas transições, mas você pode também fazer uns sortidinhos assim no meio, né? Umas areazinhas de sombra assim no meio da área de luz. E colocar nessa texturaçãozinha básica aqui que eu mostrei pra vocês ali em cima. Trabalhando também a silhueta, né? Que como eu falei, é uma das partes mais importantes pro cabelo crespo. Voltando aqui, gente, fiz a texturaçãozinha, né, a textura ali com os marcadores. E assim, gente, não é complexo, sabe? Tipo, eu não fiquei definindo cachinho por cachinho, porque às vezes, tipo, as pessoas pegam o cabelo cacheado e ficam, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer cachinho? Tipo, não, sabe? Eu só coloquei essas formas que eu mostrei aqui pra vocês aleatoriamente. E já passa, sabe? Já passa o efeito, você não precisa definir tudo certinho. Agora eu vou vir com o branco, né? E também trabalhar novamente essas formas aqui, principalmente na área de luz, né? Mas vou colocar também no cabelo inteiro pra dar uma avivada maior nessa nossa textura. Então, gente, é isso. Lembrando pra vocês que se vocês querem aprender mais sobre texturização, se vocês gostaram aí dessa abordagem, dá uma olhadinha lá em desenhartístico.net, o link está na descrição, que lá, além de ter, né, um curso super completo com 4 módulos, vocês vão aprender tudo sobre sombreado, sobre finalização, sobre pintura, e a gente tem 2 aulas completíssimas sobre texturização pra você aprender uma metodologia pra criar qualquer textura que você precisar nos seus desenhos. Então, dá uma olhadinha em desenhartístico.net, porque você vai aprender isso e muito mais. Você já pode, inclusive, começar a aprender, dessa vez não sobre textura, sobre esboço na nossa aula gratuita, que também tá disponível aí na descrição. E confere também o cupom de desconto desse mês, que tá facinho pra vocês aí embaixo também, belezinha, gente? Então, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenha ajudado. Deixo todos vocês com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Beijo, gente!